Oi, gente! Como vocês viram no título, a gente vai ranquear os meus livros de terror. Então, eu vou fazer por ordem de compra, do primeiro ao último que eu comprei. O primeiro foi O Colecionador, de John Fowles, que é uma história fictícia sobre um serial killer. Ele não é um serial killer de início, ele é mostrado apenas como psicopata, o personagem principal, mas ele acaba desenvolvendo um interesse por uma garota e ele ganha um dinheiro, como se fosse na loteria. E ele usa esse dinheiro para construir um quarto na casa dele só para manter essa garota em cárcere. E ele acha na cabeça dele que ele tá apaixonado por ela e que ele tá tratando ela bem, apesar de ter mantido ela presa na casa dele, apesar de ter sequestrado ela, né? Acho que pelo fato dele não abusar dela e não maltratar ela, ele trata ela bem. Mas é óbvio que com o tempo ela vai tentar fugir. A vítima dele vai tentar fazer coisas para fazer ele se sentir mais à vontade perto dela, sentir que pode confiar nela para ela tentar fugir. E isso vai meio que estreitar essa relação doentia que tem na cabeça dele e vai começar a fazer ele desgostar dela. E o desenrolar da história vai ser isso. E o que eu gostei muito nesse livro é que ele mostra o ponto de vista dos dois personagens. Então mostra o ponto de vista da vítima e mostra desse sequestrador. E o escritor, ele fez esse ponto de vista dele tão bem que de início você acaba tendo um certo apego por ele. Do mesmo jeito que essa vítima dele também tinha uma certa pena dele, uma certa... Não vou dizer compaixão, que eu acho muito forte, mas tinha uma empatia, apesar dele ser sequestrador dela. E é isso que eu achei impressionante. Admito que não é meu livro favorito, mas no mínimo ele merece sim ficar na categoria bom. Ai, gente, só pra avisar, eu estou contando uma história bem resumida desses livros. Caso alguém queira saber mais sobre algum desses livros, escreve nos comentários que eu faço só um vídeo de resumo. Agora eu vou falar do Lady Killer, Assassinas em Série, da Tori Telfer. Sinceramente, primeiro, eu amo essa capa, mas o título já é autoexplicativo, né? Ele fala sobre as grandes assassinas da história, como a Maria Sangrenta, a esposa do Cavaleiro Negro, esse tipo de coisa. É um livro interessante, mas não é uma história em si que você relê várias vezes. Eu gostei, mas vai ficar em uma leitura. Uma leitura é aquele livro que eu só leria uma vez e não ficaria repetindo. Agora eu vou falar de A Menina Submersa, de Caitlin Kiernan. E, sinceramente, não achei ele ruim, como muitas pessoas disseram, porque teve uma época que ele estava um pouco em hype para falar mal, na verdade. E eu entendo, ele é um livro um pouco confuso, mas sinceramente eu gostei da história. O que ele fala? É sobre o desaparecimento / assassinato / suicídio de uma garota. E a personagem principal, ela tem algumas questões psicológicas que fazem ela acreditar que ela conheceu essa garota antes do seu desaparecimento. Mas aí ela não sabe se ela realmente conheceu essa garota ou se foi tudo uma ilusão da mente dela. Ela não sabe se ela conheceu essa garota em um mês tal ou em dia tal. Ela não sabe em que data exata ela conheceu essa menina. Então a história é praticamente contada em duas versões. E você não sabe qual é a verdadeira. Você não sabe nem se ela chegou a conhecer a menina. No final você não sabe de nada. Então é um livro bom, mas eu vou deixar em uma leitura, porque acaba que você termina com mais dúvida do que quando começou. Agora eu vou falar de O Silêncio da Casa Fria, de Laura Purcell. Já começo com: esse livro é maravilhoso e é com certeza um dos meus favoritos.
Então, esse livro fala sobre uma mulher que vivia com o seu, abre aspas, irmão e cuidava de uma fábrica do seu pai. Eles tinham certo dinheiro, mas ela não tinha tanto assim. O que acontece? Ela conhece um homem bem mais velho e bem mais rico e se casa com ele. E ele manda ela, após o casamento, para a mansão dele, e enquanto ele vai fazer uma viagem de negócios, e ela fica esperando ele por lá. Só que, óbvio, a mansão é assombrada. E além dela ganhar essa mansão de presente, ela também ganha um colar de diamantes, que vai ser muito importante para a história. Aí o que acontece? Ela vai descobrindo que há muito tempo atrás, a dona dessa casa, que tinha o mesmo colar de diamantes, tinha 2 filhos. E a filha acabou sendo possuída e queria o colar da mãe. E por causa desse demônio, a menina foi influenciada a fazer coisas ruins, como envenenar convidados, maltratar criados e fazer um monte de coisas pela casa. E depois que a garota morreu, ela começou a assombrar a casa. O que acontecia? Pessoas que viviam nessa mansão acabavam se transformando em... como se fosse... Sabe aquelas figuras de papelão em tamanho real que vendem de personagens de anime ou de personagens de filme? Então, as pessoas se transformavam nessas figuras, só que feitas de madeira. E a personagem principal, ela tá grávida, então ela começa a ter sonhos horríveis, ela começa a ser perseguida por essas figuras de madeira, que após a morte começam a ser controlados por essa garota. Ela perde o bebê. Quando ela tenta entrar em contato com o irmão e ele vai direto para essa mansão para ver ela, o irmão também morre, o marido dela também morre. Ela perde tudo. E no final das contas, ela conta essa história para um psiquiatra dentro de um hospital que ela tá presa esperando um julgamento. E ela tá tentando contar essa história para explicar que não foi ela que matou as pessoas que estavam na mansão com ela. Então, toda essa história, ela narrando e tentando fazer com que ele acredite nessa história dela. E o final é uma reviravolta maravilhosa. E eu tenho certeza que não é o que vocês estão pensando. Agora eu vou falar de Coraline. Queima. Primeiro me panfletaram esse livro como de terror, mas ele é bem mais infantil. Só que mal dá pra chamar ele de história, ele é mais como frasezinhas pequenininhas juntas com desenhos bonitos. O livro é praticamente só desenho e pouca história. Você vai ter mais informações sobre ele vendo o desenho, a animação Coraline, do que lendo esse livro em si. Pois é, gente, eu vou parando por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Deem like para a parte 2.